Yokoso. Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje, continuando a nossa saga do Shiten no da Kodokan, vamos falar sobre Sakujiro Yokoyama. Estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, e aí, pessoal? Então, vamos começar a falar sobre a vida de Sakujiro Yokoyama. Onde ele nasceu, como é que começou isso? Então, Yokoyama nasceu ali na província de Tóquio, no Japão, né, em 1864, e nos seus primeiros anos, ele acabou treinando sob a escola Tenjin Shinryu de Keitaro Inoue. Inclusive, a gente comentou no podcast do Saigo, que Saigo também treinou sob Keitaro Inoue nessa mesma escola, né? Isso é uma coisa interessante. E também dizem que Yokoyama teve uma breve passagem pela Kitoryu, sobre Mikami, que era o professor na época dele. Isso ele veio nessas escolas desde a infância, né? Ou seja, Yokoyama treinou os dois estilos que também treinou o Jigoro Kano. Isso. E dizem que desde seus tempos mais jovens, Yokoyama era um personagem interessante que tem histórias, né, que contam que quando ele teve um episódio quando ele tinha 13 anos, um ladrão entrou na casa de seus pais e estava tentando roubar por lá. Ele pegou uma katana e acabou golpeando o ladrão, e dizem aí que cortou o ladrão em dois, né? Então, desde jovem já era notável a força e o quanto o espírito de Yokoyama era forte e diferente de alguns que vieram depois e não tiveram, talvez, essa raiz samurai, né? Inclusive, depois desse treinamento nas escolas Jujutsu, ele veio por se juntar à polícia de Yamagata. E nesse meio tempo, alguns autores aí especulam que ele pode ter tido algum contato com Takeda Sokaku, da Daitoryu, mas nada de um treinamento intensivo, apenas alguns contatos dizem, né? Não tem como saber com exatidão, mas de toda forma é interessante. E tem até uma história, né, que a gente estava comentando que é legal citar da época que Yokoyama participava dessas escolas Jujutsu, né, que tinham os desafios. O que acontece é que Yokoyama ele conta uma série de histórias pro Ernest John Harrison, né, que foi um cara que escreveu diversos livros aí sobre o jiu-jitsu, o judô, né? Então o Yokoyama encontrou-se com ele para jantar e depois ele contou que ele diz assim, que nos tempos feudais o jiu-jitsu era dividido em várias escolas e que ele começou a treinar na arte quando jovem com um mestre de Tenjin Yoshinryu. Aqui não dá para saber se seria Tenjin Shinryu, mas que o Harrison entendeu errado, mas enfim, ele cita o Tenjin Yoshinryu. Naquela época, os duelos eram extremamente duros e frequentemente custavam aos participantes suas vidas. Sempre que ele ia a esses desafios, ele invariavelmente dava adeus aos seus pais, já que ele não tinha certeza de que ele iria voltar vivo. As competições eram de uma natureza tão dramática que poucas eram as técnicas que eram de fato banidas. Os participantes não hesitavam em usar esses recursos mais perigosos para sobrepujar seus oponentes. Yokoyama diz que teve experiências desse tipo um número de vezes, e já que essas técnicas mais perigosas, a partir do momento que essas técnicas mais perigosas foram eliminadas dos encontros, evitando consequências mais sérias, ele acreditava que isso tinha relação com o crescimento da popularidade da arte. É interessante também uma outra história que o Yokoyama conta do Harrison. Ele começa dizendo, né, que Tóquio não era como é hoje. Isso na época que ele conta pro Harrison a história. Ele fala do quarteirão que existia em Nezu, atrás da Universidade Imperial. E que existia uma rua, né, que é próxima ao Parque Ueno. Essa rua tinha arbustos nas laterais e que à noite ficava muito silenciosa, né? Ficava assim, sem muita gente. Nesse quarteirão era infestado de jogadores, né? No caso aqui ele fala gamblers, que são jogadores de jogos de azar, né? No caso, e outros tipos de elementos,
que eles ficavam procurando pretexto para arranjar briga e para conseguir extorquir dinheiro das pessoas, dos passantes, através de intimidação. E aí no dojo de jiu-jitsu onde ele praticava, que não era longe de Nezu, ele e outros pupilos do dojo, eles se escondiam nos arbustos, nas margens dessa rua, e quando esses gamblers, né, esses jogadores de jogos de azar, eles vinham andando por essa rua, né, procurando encrenca, eles apareciam do local onde eles estavam escondidos, e aí ele diz que eles não tinham nenhuma intenção de causar um dano mais sério, né? Mas o que eles faziam? Eles usavam um ataque de Atemi para deslocar temporariamente a mandíbula desses caras, né, desses jogadores. Ele fala o seguinte: nós tínhamos um método simples de atingir usando um golpe no ponto, em um ponto específico, com a palma da mão. E aí a ideia era conseguir tirar esses adversários de ação com um golpe. E aí isso deslocava a mandíbula desses caras, desses gamblers, né? E que quando eles tentavam gritar, diz ele, que eles não conseguiam, né? Que saía só um grunhido quando eles tentavam gritar e tal. Aí ele diz o seguinte, que algumas vezes algum pupilo ele falhava em tentar finalizar o oponente só com um golpe, né? E aí tinha que repetir esse processo. E aí que nesse caso ele era tratado como alguém que ainda não era proficiente na arte. Como, né, a prática de quiropraxia, vamos chamar assim, de você colocar os ossos no lugar, era uma prática normal e ensinada aos mestres de jiu-jitsu como a parte essencial da arte. Então acontecia que esses caras que eles golpeavam à noite iam de manhã no dojo do professor dele para poder ter a mandíbula colocada no lugar, né? Então isso era uma forma, diz ele, deles observarem se as técnicas que eles usavam elas iam ser práticas em combate. Então a gente vê que, né, que era curioso, né, como funcionava nessa época até o próprio treino de jiu-jitsu, eles saindo na rua para procurar alguém para testar os golpes que eles aprendiam. A gente consegue ver, igual eu cheguei a comentar no último Budocast sobre Yamashita, que a gente consegue ver através desses relatos que muitas vezes os praticantes de jiu-jitsu tinham como eu vou dizer, uma atitude meio agressiva, né? Quando saiam na rua, ao contrário do judô proposto por Kano. Essa então foi inclusive uma pauta que Kano apoiou e sempre bateu na tecla de não ter esses desafios ou não ter esse tipo de arruaça, né? Essas agressões e tudo mais na rua. E a gente vê que no usar o nome judô em vez de jiu-jitsu para justamente se separar desse tipo de prática, né? Isso para poder mostrar que ele era uma proposta totalmente diferente, né? Inclusive Kano também conta isso, que meio que a reputação dos Jujutsu-Kas ficaram manchadas, né? E depois, por conta desses episódios frequentes, né? E então Yokoyama, depois desses seus anos no Jujutsu, como eu disse, ele se juntou à polícia de Yamagata e de qualquer maneira, passando um tempo, em abril de 1886, ele veio a se juntar ao Kodokan. Foi interessante que, chegando o Kodokan, ele propôs um desafio, né, com Shiro Saigo, que já vinha treinando com Kano, e Yokoyama era muito mais forte, né, visivelmente mais forte, maior que Saigo, e Saigo, com toda a sua elegância técnica, conseguiu derrotar Yokoyama. Então Yokoyama foi assim e passou a treinar junto com Kano no Kodokan e também com Saigo. É curioso que tanto o Saigo como o Yokoyama treinaram no mesmo dojo de Tenjin Shinryu. Eu me pergunto se quando Yokoyama chega para fazer o desafio na Kodokan, ele não sabia que o Shiro Saigo vinha do mesmo dojo que ele. E talvez essa derrota para alguém que tinha treinado também o Tenjin Shinryu com ele e agora fazia parte da Kodokan, se isso acabou não influenciando nessa escolha dele, né, de se mudar para Kodokan a partir dali.
Com certeza isso é muito interessante. Pode, talvez, ter vindo a acontecer, mas é uma coisa, é um ponto bom de se expor mesmo, que treinaram sobre o mesmo mestre na mesma escola, né? Voltando nessa disputa, como todos diziam, o judô de Saigo era descrito como sendo como uma espada japonesa, com um corte fino, elegante. Em contrapartida, o judô de Yokoyama era um judô muito bruto, parecia uma espada inglesa, né? Diziam que o judô de Yokoyama era como um javali, né? Então, ou seja, dá pra gente ter uma noção que era um judô bem mais bruto, bem mais característico da força, né? Proveniente do Yokoyama, que era uma pessoa bem forte. Interessante que Yokoyama pegou o primeiro dan de judô no mês que segue, né, na entrada dele. Então, ele entrou em abril e em maio do mesmo ano, de 86, ele chega ao primeiro dan. Ele atinge o primeiro dan no mês de agosto. Não, peraí. Maio. Mas Ele atinge o primeiro dan em maio de 86 e atinge o segundo dan em setembro de 86. é interessante que no mesmo ano ele já consegue atingir o segundo dan, né? Então, dá pra Já gente em ver. janeiro de 87 ele atinge o terceiro dan. Então é uma coisa realmente muito rápida. É, E lembrando que o Yokoyama, né, ele quando chega a Kodokan, ele já era um mestre de Tenjin Shinryu. Então, diferente do Shiro Saigo, que quando vai para Kodokan ainda era um aluno do Tenjin Shinryu, muito ali no começo, Yokoyama já chega como um cara formado mesmo em outras escolas de Jiu-Jitsu. Ele tinha treinado as duas escolas que Jigoro Kano tinha treinado. E lembrando também que no início da Kodokan, Jigoro Kano ensinava ainda geralmente para os seus alunos os katas dos dois estilos, Tenjin Shinryu e Kitoryu, né? Então, de certa maneira, de alguma forma, Yokoyama já chegou um pouco preparado para fazer parte da Kodokan. interessante ressaltar que o Yokoyama ele foi considerado o mais forte, mais poderoso fisicamente dos 4 Shitenu. Inclusive foi por isso que ele ganhou o apelido de Oni, que a tradução talvez não literal seria o demônio, né? O demônio Yokoyama, porque ele era muito forte e todo mundo na época acabava tendo medo dele. E ele era o Yokoyama, traduzindo para as palavras de hoje em dia, a gente pode falar que ele era o que chamamos de atleta de alto nível. Ele era o cara que não descansava. Ele estava treinando de manhã, à tarde, à noite, todo momento que ele conseguisse estar treinando, ele estava treinando. Ele era totalmente dedicado. E quando ele não estava nas práticas de judô, dizem que ele era encontrado treinando também fora, erguendo pesos, como dizem que ele ficava balançando, erguendo um tetsubo, que é uma clava samurai, é uma arma samurai, um bastão que geralmente era feito de ferro ou de madeira com pregos de ferro na sua ponta. Como se fosse um taco de beisebol com um monte de prego de ferro na ponta, só que mais pesado. E ele, então, manejava esse tetsubo para agregar na sua força física, no seu desenvolvimento físico. Então a gente vê que ele estava sempre aí procurando alguma forma de treinar e de estar evoluindo a sua capacidade, tanto na arte marcial quanto física. Tem uma história também que Yokoyama, quando ele ia andar algumas certas distâncias, que talvez eram maiores que o comum, o usual, ele carregava uma corda consigo, né? E assim que ele achava uma pedra um pouco mais pesada, ele amarrava essa corda na pedra e ia jogando a pedra por cima do ombro, como se fosse uma técnica aí do judô, né? Para treinar também a sua força e, consequentemente, a melhora da sua técnica. Porque ele apostava muito nesse quesito da força dentro da técnica. Ele também era bem conhecido nos seus anos que seguiram no Kodokan, com o pessoal que ele acabou dando aula, por conseguir tirar o máximo dos alunos que ele podia. Então, assim como ele era entre aspas, atleta de alto nível, né, que chamamos hoje em dia, talvez um artista marcial, um guerreiro mesmo na época, ele queria que seus alunos fossem da mesma forma. Então ele fazia treinos incessantes, treinos que desgastavam completamente os alunos, e isso foi passado de geração em geração dos alunos contando, que era muito forte os treinamentos dele. Inclusive tem uma história típica, uma história que é da época, contam, né, que ele levou uma vez os alunos para fora
do dojo e achou um pinheiro que tinha as condições que ele achava boa para fazer o treinamento, um pinheiro, e nesse pinheiro ele então colocou os alunos para poder usarem técnicas no tronco do pinheiro, né? Então falou, ó, vá no pinheiro e comece a deferir golpes de judô nesse pinheiro. E os alunos então começaram a deferir golpes no tronco desse pinheiro, e Yokoyama sempre falava para eles, mas vocês estão muito fracos, né? Que tipo de artistas marciais vocês são que quando vocês diferem a técnica no tronco do pinheiro, nem as folhas dos galhos mais próximos são capazes de mexer. Então, ele estava sempre incentivando aí seus alunos para realmente elevar a sua força técnica para não literalmente mexer as folhas de um pinheiro batendo no tronco dele, mas mostrando aí para os alunos que eles poderiam ser mais fortes e poderiam atingir com mais força esse tronco, a fim de que quando fosse treinar com alguma pessoa que não que fosse menos preparada, mas que não tivesse o mesmo treinamento, a diferença técnica seria muito grande entre os alunos de Yokoyama e esses outros, né? Ele também, os alunos contavam que ele costumava, durante o treino, colocava os alunos enfileirados e passava por trás dos alunos e, aleatoriamente, ele dava meio que um chute na parte de trás da perna para ver se o aluno estava preparado, porque ele dizia que você tem que estar atento e preparado a qualquer momento. Então, se o aluno ele levasse esse chute e a base ficasse fora, ou ele desse uma mancada, alguma coisa para o lado, ele dizia que o aluno ainda faltava preparar mais. Então, ele batia também nesse quesito do aluno estar sempre pronto e preparado para qualquer circunstância, até mesmo um ataque pelas costas. E Yokoyama também dizia, uma frase famosa dele para os alunos é que aonde quer que você se encontra no dojo. Então isso aí, para a gente ver o quanto ele estava mesmo com a cabeça no judô, né? Em qualquer lugar que ele tivesse, ele estava sempre pensando e procurando uma maneira de treinar. Em Yokoyama, dizem que ele era muito bom de golpe de sacrifício, até por conta do seu físico e da forma como ele empregava a sua força, do seu peso. Mas é curioso que tem uma história sobre Yokoyama, que um golpe específico dele, que chamavam de Tengu Nage. Tengu, assim como o Oni, na cultura japonesa são demônios, só que o Tengu é como se fosse um demônio da montanha. Ele tem uma face diferente do Oni. E o Tengu Nage vem desse apelido de Yokoyama de Oni, né, de demônio. E dizem que essa técnica, assim como o Yamarashi de Shiro Saigo, era uma técnica característica dele, de Yokoyama, e que depois que Yokoyama acabou falecendo, né, acabou indo com ele embora o Tengu Nage. Alguns dizem que era uma espécie de Haraigoshi, assim como o Yamarashi de Shiro Saigo é bem parecido, mas não tem como falar com exatidão o que era, mas que era uma técnica característica também de Yokoyama. Outra coisa legal é que Yokoyama estava sempre encarando os arruaceiros, né? Sempre que ele encontrava com algum arruaceiro, ele estava se impondo, e muitas vezes ele entrava em luta corporal para mudar ou talvez dar uma lição nesse pessoal. Tem uma história que ele estava passando por uma estrada, tinha algum desses arruaceiros nessa estrada, e ele acabou entrando em luta com eles, porque eles estavam fazendo muita bagunça ali no pedaço e tudo mais, e acabou derrotando, se não me engano eram 3, e eles viram para Yokoyama assustados e falam assim, mas que isso? Isso é uma espécie de Tengu? E ele vai e responde que sim, e queria voltar lá se eles não se comportassem, né? Então a gente vê que ele sempre estava aí dando essa lição de moral no pessoal. Como eu disse, é notável como o Yokoyama também se envolvia em desafios constantes, assim como o Saigo, né? E os dois, e também Yamashita é dessa herança do Jujutsu, de sempre estar tendo desafios e tudo mais. No Kodokan, Yokoyama, falando em desafio, Yokoyama teve alguns desafios no Kodokan também, para não falar que ele só ficava pelos desafios na rua, não. Foram poucos, inclusive. E no Kodokan, ele teve o primeiro desafio em Kodokan em 86. Foi um que eu cheguei a comentar no episódio do Tomita,
que chegaram 3 artistas da escola Yoshin-Ryu para desafiar lá no Kodokan, e o Kano tava fora, e o Kano não apoiava esse tipo de coisa. E como o Kano tava fora, quem tava lá para receber esses 3 artistas da escola Yoshin-Ryu eram Yokoyama, Saigo e Tomita. E eles acabaram por aceitar esse desafio, mesmo o Kano não estando lá, e derrotando os artes marciais da Yoshin-Ryu. Inclusive, eu cheguei a falar no episódio do Tomita também que Kano não ficou satisfeito com essa atitude que eles tiveram. Ele teve uma conversa com eles, mas, por outro lado, foi um episódio bom que acabou elevando também a notoriedade do Kodokan recém-criado ali, né, no Japão. Em 86 também, a escola da Totsuka, que travou uma luta contra o Kodokan, certo? Teve um embate entre essas duas escolas, tanto que acho que eu cheguei a contar também no episódio do Tomita, que Tomita chegou a participar de uns desafios que essa escola propôs, e essa escola Totsuka, ela tinha um expoente, né? Que também era da Ryoshin Toryu, que foi o Jujutsuka Nakamura. Ele foi chamado por essa escola Totsuka para ser um reforço, mas ele era oriundo da Ryoshin Toryu. O apelido dele era de, entre aspas, o assassino de demônios, né? Então, era também, na época diziam que, eu já disse isso, mas voltar a reforçar, diziam que esse Nakamura, ele era um expoente do Jujutsu no Japão. Então, era tão forte quanto o Yokoyama. Ele também, muita gente tinha, assim como tinha medo de Yokoyama, muita gente tinha medo do Nakamura também. O próprio Yokoyama, ele cita o relato dele pro Harrison, e em uma lista de mestres de jiu-jitsu que foi publicada, o Nakamura aparecia como o campeão do leste e o Yokoyama aparecia como o campeão do oeste. E em algum determinado momento também, o próprio Nakamura, ele era reconhecido como o representante do jiu-jitsu mais forte no país. Então ele era um cara realmente muito reconhecido já nessa época. E o Yokoyama também, né, fez muita fama nessas lutas que ele travou com o Nakamura. É interessante que o Tomita chegou a ser derrotado por Nakamura em uma dessas lutas. E Yokoyama acabou, depois de um treinamento intenso, aceitando travar essa luta com Nakamura. Então, assim, é muito interessante, porque essa luta foi arbitrada por um Hisatomi, né? Tetsuharu Nizatomi, que era um expoente aí da escola da Sekiguchi Ryu. Ele arbitrou essa luta, e a história conta que essa luta durou 55 minutos. Yokoyama travou esse embate com Nakamura e eu jogou. Então, quando estava prestes a fazer uma imobilização, Nakamura inverteu o Yokoyama e acabou por prender Yokoyama, e Yokoyama foi capaz, né, com sua técnica e sua força, foi capaz de escapar dessa imobilização de Nakamura, e então acabou aplicando outro golpe em Nakamura, que por sua vez ficou, a história conta que chegou a chamar Yokoyama para o chão de novo, né, para a luta de Newaza, porque ele era muito bom em Newaza, mas Yokoyama se permitiu a esperar Nakamura de pé novamente para poder lutar. E dizem que essa luta foi bem acirrada o tempo todo, e que ela separaram, né? Alguns autores dizem que eles lutaram algo entre meia hora de pé e 20 minutos no solo, mas a gente não tem como afirmar com exatidão. Só sabe-se que o árbitro interrompeu, né, essa luta. No relato para o livro do Harrison, Yokoyama diz que a luta durou 55 minutos. Segundo ele, o tempo mais longo registrado em lutas desse tipo, até então, pelo menos, e que ela não foi decidida para nenhum dos dois. Com medo que a continuação da luta fosse resultar em alguma lesão fatal a qualquer um dos dois, ainda que eles estivessem preparados a ir até o limite, ele diz que Mishima Tsuyo, o chefe do Departamento de Polícia Metropolitana, ordenou que a luta fosse suspensa. Né? Então, assim, de fato, foi uma luta bastante dura,
e que provavelmente até para os presentes, quem estava assistindo deve ter reparado ali que a coisa já tinha passado do ponto, né? Inclusive, dizem que Yokoyama chegou a comentar, escrever mais tarde, que ele pensou que durante o combate ele pensou que ia morrer algumas vezes, porque foi algo bem, bem pegado mesmo entre os dois, sabe? Uma coisa que era para praticamente decidir, isso ali praticamente decidiria quem seria o mais forte, né? Os dois mais temidos ali da época em um combate. Depois desse episódio, Yokoyama, já quarto Dan, em 1888, ele chegou a travar uma disputa com Kanaya, da Tekinouchi Ryu. E essa disputa aconteceu por volta de 1890, depois, 2 anos depois dessa promoção. E também foi outra disputa que foi brutal. Dizem que Yokoyama tentando golpes sucessivos e derrubando, e Kanaya era muito bom de neosar também. E inclusive chegou a entrar um estrangulamento no Yokoyama, mas Yokoyama, vendo, né, que não estava conseguindo escapar desse estrangulamento de Kanaya, eles contam que Yokoyama foi empurrando Kanaya rumo a uma pilastra que tinha perto ali de onde estava acontecendo esse desafio, para bater o Kanaya contra a pilastra para poder ver se ele soltava o estrangulamento. O que conta é que ele foi usar Dakiage, né? Que Isso. Pra quem é do Jiu-Jitsu, chama de bate-estaca, né? Ele levantou o cara do chão e aí levou ele até um pilar, alguma coisa assim, né? Isso, e depois dessa luta que o árbitro também terminou dando um empate, acabou aumentando a reputação de Yokoyama como um homem violento, né? Então acabou que o pessoal, depois de ver isso, ficou com mais medo ainda do Yokoyama do que já tinham, né? Vendo que quão bruto ele era nas lutas. O próprio Yokoyama, ele relata que a maior parte das lutas dele não durava mais de 2 ou 3 minutos, né? Então, imagina. O cara era muito feroz, né? Era. Dá pra ver que era um verdadeiro samurai ali, né, da época, um verdadeiro guerreiro ali do Kodokan, sem dúvidas. É um personagem bem interessante. Lembrando que quando Yokoyama nasceu, na verdade, ele ainda foi capaz de presenciar, né, embate entre samurais e tal. Então ele devia carregar muito dessa experiência dele de criança ainda, né? Sim, com certeza. E também dentro de casa, né? A gente vê que da história que ele tinha uma katana dentro de casa e com certeza deveria ter essa linhagem, né? Samurai, e estava no sangue realmente esse espírito de ser como era. Dentro desses desafios, existe uma menção, dizem estar no livro de Oda, que Yokoyama também chegou a enfrentar o Matemon Tanabe, famoso Matemon Tanabe da Fuzen-ryu, que inclusive era conhecido por derrotar várias pessoas que treinavam no Kodokan. E uma dessas vindas de Tanabe nesses desafios contra o Kodokan, acabou finalizando algum dos alunos com a famosa Jujigatame que ele aplicava, que o pessoal todo fala que era uma coisa anormal, que ele pegava muito rápido, era muito bom nela. Dizem que Yokoyama acabou se oferecendo a lutar. O Tanabe acabou entrando em combate com Yokoyama. O final, o pessoal fala que Yokoyama foi declarado vencedor depois de entrar um Yokusu Temiwaza em Tanabe, deixar a Tanabe meio desnorteado, né? Então tem essa história também nos seus desafios finais de Yokoyama. É curioso que nos relatos do Harrison ele não cita esse combate com o Tanabe especificamente, né? Apesar de citar o Tanabe como um dos mestres respeitados e conhecidos fora da Kodokan, da escola Sim. Kodokan. Ele fala que o Tanabe, e aí ele cita outros, né? Ele fala o Tanabe de Okayama, o Yamamoto de Chiba, ambos que podem ser classificados como um quarto Dan e merecem uma atenção especial, uma menção especial, né, no caso. Sem dúvidas. E vale ressaltar também que Yokoyama foi por um bom tempo o responsável técnico do Kodokan. Então era de
de imensa responsabilidade ali, como de imenso respeito também por ele, que todos tinham, né? Inclusive Kano. Ele parece ter acompanhado o Kano nas duas idas do Tokukai para os conselhos, né, em 1899, para decidir o conjunto de regras, né, Certo. do desafio de jiu-jitsu, e também durante o conselho que foi elaborar o conjunto de kata da Butokai, que é o mesmo, que é, no caso, o Randori no kata, o Nage no kata e o Katame no kata, que houve esse conselho com os mestres de jiu-jitsu, e lá estava presente, além do Yokoyama, também Yamashita e outros membros da Kodokan também, né? Então o Uhum. Yokoyama era um cara bastante importante ali, todo esse tempo na Kodokan, e inclusive dos personagens que a gente citou, me parece o único que fica a todo tempo na Kodokan. Afinal de contas, Shiro Saigo sai da Kodokan em um determinado momento para viajar e ir para outros lugares, ainda que dentro do Japão, o que é, pelo menos o que a gente citou, né, de lugares que ele foi. O Tomita ele vai para os Estados Unidos e a Yamashita vai para os Estados Unidos. Então, da Shitenno, né, que são os personagens que a gente está conversando nesses últimos Budokash sobre a Kodokan e sobre esses personagens importantes do judô, do início dali do judô, o Yokoyama parece ser o único da Shitenno que ficou a todo esse tempo sempre na Kodokan. Isso é interessante mesmo também. A gente vê que ele teve uma constância maior mesmo dentro do Kodokan, perto do resto do pessoal. Tem um episódio que isso já a gente isso que a gente discorreu que esses assuntos, essas disputas, foi desde a entrada dele no Kodokan até o final ali do século XIX e início do século XX, que aconteceu. No início do século XX, Yokoyama já se apresentava um pouco doente, porque diziam, né, que Yokoyama bebia como um peixe dentro d'água, que ele bebia muito mesmo, apesar de ser um artista marcial, era uma pessoa que a gente vê que no Japão antigo eles tinham o costume, né, de beber muito sake, e Yokoyama Inclusive o Harrison fala no livro que essas histórias que Yokoyama contou para ele foi depois de uma boa dose de whisky, né? Então, a gente vê que ele gostava mesmo de beber e tem até algumas histórias, tem até uma história que eu li que Takeo Hirose foi um herói nacional japonês, né? Fazia parte da marinha e lutou a guerra russo-japonesa, inclusive foi aluno de Jigoro Kano. Jigoro Kano gostava muito, inclusive, do judô de Hirose, falou que foi um dos melhores alunos que ele teve, mas infelizmente morreu muito cedo na guerra russo-japonesa. Acabou por treinar pouco tempo com Kano. Ele chegou, acho que, se eu não me engano, no quarto dan, se eu não me engano. E tem algumas histórias que Yokoyama conta que Hirose ia sempre visitá-lo e estava sempre com ele conversando, e Hirose sempre acabava levando de presente um uísque para Yokoyama. E Yokoyama falava que era difícil de não aceitar as visitas de Hirose. Takeo Hirose. E falando nisso, em guerra russo-japonesa, citando Hirose, eu vou estender aqui uma história de Yokoyama durante esse período da guerra russo-japonesa, que foi em 1904, que foi um incidente do bandido de alimentos que ocorreu no Kodokan, que aconteceu que por várias noites tinha uma pessoa que invadia o Kodokan e roubava os suprimentos dos estagiários, né, do pessoal do Shideshi do Kodokan, os que moravam por ali e estudavam intensivamente ali no Kodokan. Então, com essa ida desse bandido, pegar os alimentos, tudo, colocaram 2 estudantes lá de guarda para não deixar que ele entrasse. Só que quando ele chegou, ele acabou travando um combate com esses 2 estudantes do Kodokan e acabou por derrotar os 2. Depois que ele derrotou os 2, os estudantes ficaram meio que sem entender, né, o que tinha acontecido, porque o ladrão de alimentos aí também sabia, né, alguma arte marcial.
E os membros que mandaram eles ficar de guarda, o pessoal mais antigo do dojo, também ficou meio sem entender como que eles haviam perdido o combate em dois para esse cara sozinho. Então, eles deram, né, o relatório do que aconteceu para os membros mais antigos do Kodokan. Eles pensaram assim, poxa, não é possível que a gente vai ter que colocar 5 pessoas ou mais para pegar um único cara que tá vindo aqui roubar alimento. Porque isso ia acabar manchando também um pouco a reputação do judô, né? Pensa, colocar muitos caras por causa de um não faria muito sentido. Então dizem que colocaram o Yokoyama para defender esse episódio que estava acontecendo. E aí seguem 2 versões que contam do ocorrido. A gente não sabe dizer qual foi a verdade, mas essas 2 aqui mais contam, né? Que o pessoal conta que nessa noite ele entrou e Yokoyama estava de guarda, ele acabou travando uma batalha com Yokoyama e eles dizem, né, que Yokoyama acabou por fazer o bom uso das técnicas de judô, como de costume, mas que depois de derrubar esse ladrão de alimentos, o mesmo acabou dando um golpe com a lateral da mão na costela de Yokoyama, tornando assim um empate esse episódio. Nenhum dos dois saiu com a vantagem. E outros contam que Yokoyama derrotou ele sem nenhuma dificuldade, e acabou por derrubar esse ladrão de alimentos e imobilizá-lo, e depois deixou ir. Dizem que ele acabou por agradecer Yokoyama pelo que aconteceu. E esse ladrão de alimentos, eles contam que era um mestre de karatê da Shorin-ryu, de Okinawa, que chamava Gisho Matsumura. Mas não quer dizer que ele era um ladrão em si. É que a história é que como ele queria testar o quão bom era o karatê que ele estava treinando, né, seu estilo. Então ele acabou colocando em algumas roupas e os trajes como se fosse um traje ninja, né, para se esconder, e ia nessas escolas durante todo ali o continente ali japonês, viajando e se fingindo de ladrão para infiltrar nessas escolas e então travar embates com os alunos ou com algum mestre para que ele pudesse testar a sua capacidade numa luta real, né? E de qualquer forma, é interessante essa história e que com certeza Matsumura aprendeu muito com Yokoyama, né, nessa lição. Eu queria também puxar um gancho aqui. Mais cedo eu falei que Yokoyama era bem conhecido por ter contar algumas histórias para os seus alunos e dar alguns exemplos, e inclusive treinar os seus alunos fortemente, né, de uma maneira bem firme. E eu queria falar aqui dois contos que ele falava para os seus alunos como lições de moral e ética e tudo mais. O primeiro conto um dos contos, né, que ele costumava contar, mas o primeiro que eu vou falar aqui é sobre um samurai que antes da restauração Meiji, em 1868, samurais andavam pela rua da cidade usando 2 espadas, né? A maior, que era a katana, e a menor. Eles sempre andavam com essas 2, mas vez ou outra eles eram encontrados samurais travando também combate com outras pessoas, de brigas e tudo mais. Tem umas histórias no Japão que quando um samurai encostava a espada na espada de outro samurai, era como se fosse um pecado, uma coisa como se fosse um insulto gigantesco para o samurai. E aí os dois sempre acabavam travando combate. E porque um não concordava com essa atitude do outro, né? Na maioria das vezes, samurais também tinham alguns que na época testavam suas espadas em ladrões e essas pessoas assim que às vezes eram pegos roubando e tudo, eles iam lá e matavam para testar o corte da sua espada. Muitas das vezes eram impiedosos, né? Não tinham piedade. Então uma vez aconteceu de três samurais estavam na cidade procurando, né, por problema. Então eles já foram com a mentalidade de achar um problema para eles e acabaram dando de frente com um Ronin. Um Ronin é um samurai sem senhor, né? Poderia se dizer assim, um samurai sem dono. E ele foi um samurai freelancer. Trazendo para hoje em dia, essa é uma boa palavra mesmo. E acusando
acusando esses 3 samurais, então acusaram Ronin de não demonstrar respeito suficiente a eles, por causa que, como eles eram samurais mesmo, de um clã, eles tinham alguma coisa a mais que esse Ronin, que não tinha um clã, não tinha um senhor. Então, esses samurais estavam muito bem vestidos e kimonos caros, né, roupas caras e bonitas, como eles sempre andavam, impecáveis, né, samurais, e com as espadas da melhor qualidade. Enquanto o Ronin estava com as roupas bem surradas, a espada gasta já pelo tempo, mas o Ronin, por outro lado, permaneceu calmo em frente aos 3 samurais e não recuou hora nenhuma, nem hesitou em fazer nada. Mas os samurais continuaram por falar e julgar, né, esse Ronin, como se ele tivesse feito algo para buscar um problema. E sem pensar 2 vezes, o Ronin foi então, quando se sentiu bem ameaçado, ele acabou por usar a sua espada e acabou cortando 2 dos 3 samurais. E o terceiro, assustado com o que tinha visto ali, acabou fugindo. Então a moral que Yokoyama trazia nessa história é pra gente nunca julgar o livro pela capa. Os 3 samurais acabaram julgando o Ronin por ser uma pessoa que estava com roupas velhas e espada velha, mas acabaram por ser surpreendidos pelo mesmo. Então, nunca julgue o livro pela capa. Essa Ensinar aviso para história os seus alunos. o Yokoyama ele conta pro Harrison, né? Ele conta como se Uhum. ele tivesse assistido esse embate com os próprios olhos, né? Isso. Então, para lembrar que Yokoyama, ele ainda, quando era muito pequeno, ele ainda chegou a ver esse tipo de coisa. Sim, Samurai andando pelas ruas e tal. isso. E uma outra história que Yokoyama conta é que uma noite ele estava voltando para casa, essa ele estava, né, no episódio, e acabou testemunhando uma briga entre um motorista de rickshaw. Rickshaw, para talvez alguém não saiba, era aquela condução que é como se fosse uma charrete, só que em vez Uma de. liteira, acho que chama É, liteira. era uma pessoa que puxava, né? Isso ainda tem no Japão, para quem vai em Kyoto, por exemplo, ainda pode experimentar andar né, É, dessa forma, como se fosse uma atração turística, uma mais ou coisa de menos. tradição, né? E então ele presenciou a briga desse motorista desse rickshaw contra um idoso. E Yokoyama conta que esse idoso, ele achava que esse idoso já tinha mais de seus 60, 70 anos aí, nessa margem de idade, né? Talvez pelos cabelos brancos ou a estatura, não sei. Mas aí, ao deixar o idoso no ponto que ele havia pedido, esse motorista, uma pessoa de situação financeira, não tomou e pediu mais dinheiro, vendo que era um idoso, acabou pedindo mais dinheiro pro idoso do que tentou extorquir, né, o idoso, e ameaçando o idoso e tudo mais, vendo o idoso indefeso, para tentar conseguir mais dinheiro. Então o Yokoyama foi se aproximando para ajudar esse idoso, mas aí de repente o idoso vai e acaba pegando esse motorista do rickshaw e joga ele no chão e acaba dando uma chave, uma espécie de chave nele, de imobilização ou chave. E Yokoyama fala que foi tão poderosa essa chave que ele deu no motorista de rickshaw que ele levantou sem poder usar os braços, depois que o idoso deixou ele levantar, né? E aí a moral nessa história que Yokoyama presenciou, que ele, a moral dessa história para os alunos é, de novo, para nunca julgar um livro pela capa e nunca parar de ser um artista marcial, independente da sua idade. Isso aqui é legal, fazer um link dessa frase, nunca pare de ser um artista marcial, com aquela frase que eu citei, um dos mandamentos, né, como a gente disse, do Yamashita no último podcast, que ele dizia, o aprendizado, né, a arte marcial, o aprendizado da arte marcial nunca para. É legal que essa ideia aqui, de manter sempre a arte marcial. É interessante também, uma coisa que Yokoyama sempre citava para os seus alunos, e essa eu acabei pegando do Gunji Koizumi, que foi fundador da Budokai em Londres, que ele também contava essa história, ele passava essa história de Yokoyama para os seus alunos, que Yokoyama, uma certa vez, Yokoyama foi perguntado sobre qual era o segredo do judô, qual a essência do judô, né? Então Yokoyama fez uma reflexão e retornou a pergunta, dizendo que ele achava que a essência do judô era nada mais que uma questão sobre usar os dedos das mãos e dos pés. Então as pessoas achavam assim, mas
declaração estranha, né? Será que judô é só usar os dedos das mãos e dos pés? Mas a gente consegue perceber que é como uma alavanca. 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos vai definir se ela vai funcionar ou não a máquina, né, que ela está operando ou que ela estiver operando. Então, é isso que acaba entrando em voga aqui nesse ensinamento de Yokoyama. Dizer que ao usar os dedos das mãos e dos pés, você aumenta a alavanca do corpo, mesmo que em centímetros, mas na linha de uso longitudinal. Então, você pode fazer que suas técnicas e tudo mais saiam mais perfeitas, fazendo bom uso dos dedos. Também é como os japoneses costumavam dizer, né? Os toques pela hábil mão de um artista ou músico fazem arte ou música, não a quantidade de tinta ou o tamanho do instrumento. Então, é interessante esse valor que Yokoyama dá aos dedos, né, dentro do judô, e que esse princípio ele é aplicável também a vários assuntos, não só o judô. Mas é muito interessante essa história e essa reflexão sobre o uso dos dedos, das mãos e dos pés, que às vezes o pessoal fica muito preso em coisa ou outra, sendo que tá ali. Como ele cita, inclusive, terminando aqui, Yokoyama publica um livro eu acho que em 1912 tem a publicação, se eu não me engano, desse livro, de Yokoyama e Eisuke Oshima, que é o livro chama Judo Kyohan, que lá ele faz uma citação. Segredos do judô, né? O que são os segredos do judô? Os segredos são como a sobrancelha. Eles estão acima dos nossos olhos, só que a gente não consegue enxergar. Do mesmo jeito que são as sobrancelhas, são os segredos do judô. Às vezes estão na nossa frente, só que muitas das vezes a gente não consegue enxergar, só consegue sentir. Então, ele quer dizer que os segredos do judô, atingir isso, a essência, só será possível depois de um treinamento intensivo. Depois de um treinamento intensivo que seria capaz da gente chegar nos segredos do judô. Esse livro, inclusive, eu recomendo a todo mundo que está ouvindo o podcast e todo mundo que quiser passar para frente. É um livro, para mim, é um livro que é muito bom mesmo, muito bom. Acho que todo mundo do judô deveria ler, porque ele esclarece muita coisa. Apesar de ser já de 1912, de fazer mais de 100 anos aí de livro, mas é um livro muito atual dentro do judô, muito bom os ensinamentos, né? Entre outras coisas, né? Acho que depois disso tudo que a gente comentou, Yokoyama acaba por pegar uma espécie de... Foi um câncer, né? Pegou um câncer no Eu acho esôfago. que antes da gente encerrar a vida dele, algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente podia falar do Yokoyama, assim como a gente falou dos outros, né? Os outros lugares que ele trabalhou além da Kodokan, né? Então, Yokoyama ele foi professor na Escola Naval Imperial, ele foi professor, assim como Yamashita, na Polícia Metropolitana de Tóquio. Em 1896 ele foi também professor na Escola Normal Superior de Tóquio, em local inclusive que Jigoro Kano teve muita influência e foi, se não me falha a memória, diretor da Escola Normal Superior de Tóquio. Além disso, Yokoyama ele pegou o sétimo dan junto com Yamashita, eles foram os primeiros a pegar o sétimo dan. Isso foi em 1904, lembrando que 1904 é o ano que Maeda sai com Tomita do Japão até os Estados Unidos. E aí depois ele pega o oitavo dan já após a morte dele, né? Então ele falece em 1912 e aí ele pega o oitavo dan dele. E uma coisa interessante que eu cheguei a notar é que em 1894, quando a celebração de abertura da Kodokan de Kaminin Bancho, nas apresentações de kata, nós temos pelo Tenjin Shinryu a apresentação executada por Keitaro Inoue, que foi o professor de Yokoyama e de Shiro Saigo, né? Que nós já comentamos, e que também foi colega de treino de Tenjin Shinryu de Jigoro Kano. E essa apresentação é com Taksaburo Tobari, que enfrentou 2 vezes Mataimon Tanabe, também bastante conhecido. Há também uma apresentação de Ryoshi Toryu de Hansuke Nakamura, que enfrentou Yokoyama e o Ehara Shogo. Então, para ter uma noção de como o Hansuke Nakamura ele era um cara conhecido, ele abriu uma das celebrações de abertura
de uma das sedes da Kodokan em 1894 apresentando o kata, né? Legal. E tem ainda uma história muito legal do Yokoyama com o Mifune, bastante conhecida, né? Mifune, hoje em dia muitos dão o apelido de Deus do judô, né? Porque era um expoente também, foi um expoente do judô, assim como o Shitenô, apesar de não ter entrado, mas ter sido tão bom quanto, né? Mifune foi, com certeza, acho que Mifune rende até um Budocast falando nisso, que é uma figura excepcional. E essa história, ela ocorreu em janeiro de 1909, quando Yokoyama foi junto de Mifune a um restaurante. Mifune na época era quinto dan. Ele foi até um restaurante com Mifune para bater um papo e tudo mais. No canto perceberam que no canto assim, do restaurante tinha uma turma de 12 ou 13 jovens bebendo muito, né? Tendo um comportamento meio que diferente ali, uma coisa meio que incomum para o que eles estavam acostumados a ver, né? E também disseram que havia um casal de idosos no mesmo local e outras pessoas a comer normalmente, como no restaurante normal. Então, nesse meio tempo que eles estavam conversando e tudo mais, eles perceberam que esses garotos dessa mesa estavam olhando demais para eles, né? Dando umas olhadas estranhas e tal. E ele acabou por não fazer nada de primeiro momento, né? Mas ficou atento ao que estava acontecendo, apesar de não suspeitar deles, né? Achar que era uma coisa à toa, mas ficou atento. Então ele continuou bebendo com o Mifune e conversando, tocando, batendo um papo normal. Então, nesse tempo que ele estava conversando com o Mifune, um desses rapazes levantou lá da mesa e veio se aproximando da mesa deles. Então foi aí que esse rapaz tentou pegar o casaco e o chapéu do Yokoyama e tentou sair correndo, né? Tentou fugir com ele. E nessa hora o Yokoyama levantou e gritou, né? Para ele parar, o rapaz, o ladrão, parar. E esse ladrão então começou a falar que não, que esse chapéu, esse casaco era dele, que não era do Yokoyama e tudo mais. E aí foi então que os outros 12 da mesa acabaram por se levantar e eles estavam evidentemente caçando briga mesmo. Estavam pronto para briga e chegaram para envolver então Yokoyama e Mifune depois dessa bagunça com o casaco e com o chapéu. Não tendo uma saída para Mifune ali, né? Como ele viu que a situação tinha se tornado calorosa e que não tinha outra saída a não ser dar um jeito nesses garotos e nesses ladrões, Mifune acabou por levantar também, evitando a violência desnecessária, né? Como dizem, evitando o excesso ali, mas que rapidamente, diz que em menos de um minuto, ele acabou por derrubar metade desse pessoal, não tendo outra alternativa. O Yokoyama também acabou por derrubar essa outra metade, esses outros que sobraram, e esses garotos começaram a ir para cima do Yokoyama também, virou aquela bagunça, começaram a tentar ir para cima, bater nele, mas ele acabou tomando conta da situação e derrotando ele sem mais problema, né? Ele fala que em 3 minutos eles terminaram com essa bagunça toda que causou esse ladrão, né? Eles disseram que um deles que sobrou estava inconsciente. Depois que ele voltou à consciência, eles deteram ele, né, e obrigou ele a confessar. E ele admitiu então que o objetivo deles era extorquir dinheiro dos dois, de Mifune e Yokoyama, após intimidar eles, né, pois era um bando. E eles falou que eles acabaram sendo enganados pelas belas roupas que eles estavam vestindo, as roupas boas, né? Então, super de qualidade que eles estavam vestindo. Por isso eles imaginaram que seria fácil extorquir os dois. E aí então eles deixam esse rapaz ir, em vez de entregar à polícia, né? Porque acharam que ele já tinha recebido castigo suficiente, que foi apanhado os dois, né? Depois disso, que aconteceu dessa bagunça toda, o velho casal de velhos que estavam nesse restaurante acabou assistindo, né, toda a bagunça e ficaram interessados, né, no que tinha acontecido, visto que os dois eram muito bons e disseram pro Yokoyama e pro Mifune que pela primeira vez eles tinham presenciado uma exposição prática do judô ali no momento e ficaram espantados com
as maravilhosas técnicas e tudo que eles conseguiram botar em ação, né, em prática, numa luta real. E na probabilidade que estava presente, ou seja, dentro de um restaurante, um lugar que não podia, às vezes, quebrar tudo, mas eles conseguiram conter a situação sem fazer maiores danos e apresentar ali a natureza técnica do judô mais pura, né? Acho que foi um dia de má sorte para essa turma aí, né? Logo o Yokoyama e o Mifune, né? Pois é. Bom, gente, então com essa história nós encerramos mais um Budocast. Queria agradecer mais uma vez a presença do Gustavo aí, que já é o quarto Budocast que ele participa, né? Eu queria agradecer também a oportunidade que você ter me dado aí e agradecer aos ouvintes aí também e pedir para o pessoal aí para espalhar cada vez mais esse trabalho, né, que é muito importante para a gente como amantes da arte marcial que busquemos as raízes, né, e busquemos também nos educar cada vez mais com as histórias e tudo mais. Isso aí, muito obrigado, meus ouvintes. Temos que sempre agradecer os ouvintes, que é através de vocês que a gente vai conseguir fazer esse trabalho, se tudo der certo, crescer mais e atingir o maior número de pessoas. Então é isso, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Tem bastante gente agora começando a comentar. Quem sabe logo mais a gente vai poder fazer uma sessão aí de leitura de comentários ou de e-mails, né? Não esqueça que você também pode mandar um e-mail para budocast.gmail.com. E ficamos por aqui. Muito obrigado por ter nos escutado e até a próxima.